é o vamos Vascão, é pra virar, é o Riquelme, cruzamento na boca do gol, corta a zaga do Brasil de Pelotas, a bola volta pro Riquelme, botou pro Marquinhos Gabriel, tentou o cruzamento na boca do gol, a bola é boa, tentou de cabeça, fez gostoso! O Morato que entrou. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Boletim AV especial de domingo e apesar dos pesares, o Vasco conseguiu sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. O time bateu ontem jogando fora de casa no estádio Bento de Freitas, o Brasil de Pelotas por 2-1 e de virada e subiu na tabela da competição. Com os jogos de ontem, o Vasco agora ocupa a 10ª colocação com 4 pontos em 3 partidas. E olha a atuação do Vasco, a gente debateu muito no nosso pós-jogo, você que não viu, o card está passando aqui em cima, depois você vai lá conferir e eu já posso te adiantar que a atuação não foi nada boa. Pelo contrário, uma atuação muito ruim do time do Vasco, principalmente no primeiro tempo, em que o técnico Marcelo Cabo fez uma invenção ali na escalação inicial. Começou com o volante Michel improvisado na lateral esquerda, mesmo tendo o jovem Riquelme, especialista da posição no banco de reservas. E aí o time começou muito mal e logo aos 10 minutos, você está vendo aí na tela, uma bobeira de Matias Galarça, a bola recuperada pelo Brasil de Pelotas e depois do cruzamento pela direita, o zagueiro Hernando chegou atrasado na marcação e fez contra Brasil de Pelotas 1, Vasco 0. O time melhorou após o intervalo, já que o treinador fez 2 mudanças muito importantes. Ele colocou o Riquelme no lugar de Michel e colocou também Juninho na vaga de Matias Galarça. Mas foram 2 jogadores que também vieram do banco de reservas que deram a vitória ao Vasco. No primeiro gol, você está vendo aí também, escanteio cobrado por Gabriel Peck, Ricardo Graça cabeceou para dentro da área e o atacante Daniel Amorim empurrou para o fundo do barbante, primeiro gol dele com a camisa do Vasco, muita comemoração do time que empataria o jogo naquela ocasião. Já o segundo foi aquele gol que você viu na abertura do Bom Dia Gigante, bela jogada de Riquelme que cabeceou achando o Marquinhos Gabriel na esquerda, que fez o cruzamento na medida para Morato de cabeça colocar no fundo do barbante a virada do Vasco, Vasco 2, Brasil de Pelotas 1, muita comemoração dos jogadores do Vasco nesse gol de virada, primeiro gol de Morato na Série B do Campeonato Brasileiro. E o técnico Marcelo Cabo, após a partida, analisou assim a vitória do Vasco sobre o Brasil de Pelotas. Realmente, o primeiro tempo não fizemos um bom primeiro tempo, conseguimos melhorar ali a partir dos 35, os últimos 10 minutos a gente acabou tendo um bom volume de jogo. A gente não conseguiu sair da marcação-pressão que o Brasil de Pelotas implementou no início do jogo. Tivemos muita dificuldade, a gente não conseguia construir o jogo com o passe por dentro e nem criar uma profundidade nas costas da linha alta. Então eles conseguiram encaixar essa pressão, a gente teve muita dificuldade e ali depois dos 30 minutos a gente conseguiu encaixar um pouquinho com o Matias já explorando mais as costas do lateral quando ele vinha acompanhar com uma infiltração. E aí desafogou um pouquinho, a gente conseguiu trabalhar um pouco mais a bola, chegamos aí talvez 3, 4 vezes na linha de fundo, porém sem peso de área, né? E aí no intervalo a gente entendeu que a gente precisava de uma profundidade maior na lateral do esquerda, quando eu coloquei o Riquelme, e o jogo, o campo ele é um pouco pesado, o jogo é muito competitivo, e explora um pouquinho a característica do Juninho, que é um jogo mais de imposição física, mais de arraste, né? E eu sabia que o Juninho poderia quebrar essa linha ali, né, deles, para a gente poder criar essa superioridade no meio e fazer essa profundidade pelas laterais. E o Juninho conseguiu entrar e a gente conseguiu ter uma boa construção, um bom diálogo, né? Criamos inúmeras chances no segundo tempo, a gente praticamente jogou quase todo o segundo tempo no campo do Brasil, as nossas linhas subiram, a primeira linha de defesa subiu também, e a gente conseguiu fazer boas triangulações e construir bem o jogo, e ter um volume muito bom de jogo.
E aí a entrada do Daniel era uma coisa que a gente já estava elaborando no intervalo, caso a gente não conseguisse empatar o jogo logo no início, e trabalhamos em esse 4-4-2 com 2 jogadores de mais profundidade, Cano e Daniel, e acabou que a gente fez um bom jogo, criamos boa chance de gols, conseguimos virar o jogo, e é uma vitória muito importante, uma vitória que a gente recupera os pontos que a gente deixou contra o Operário, né? A gente sai de casa para 2 partidas fora e traz 4 pontos, e foi uma boa tônica. A Série B é vencer em casa e pontuar fora. A gente inverteu nesse início de competição, né? Mas é uma vitória muito importante, creio que pela entrega dos jogadores, pela garra, encarnou o espírito do Vasco, esses jogadores, principalmente no segundo tempo, e a gente leva uma vitória muito importante para a nossa continuidade na competição. E após o apito final do árbitro, muita confusão envolvendo as 2 comissões técnicas. Você está vendo aí na tela imagens dessa confusão, muito empurra-empurra, disse-me-disse, e o árbitro da partida colocou na súmula a expulsão do técnico Marcelo Cabo e seu auxiliar e filho Gabriel Cabo. Por isso, esses 2 profissionais não estarão à beira do gramado no próximo jogo do Vasco contra o Avaí. Quem deve comandar a equipe é esse cara que você está vendo aí na foto, esse carequinha aí, o outro auxiliar, Fábio Cortes, ao lado do técnico Marcelo Cabo e também do seu auxiliar Gabriel Cabo. Muita confusão, mas mesmo assim, após a partida, quem estava muito feliz com a atuação e com seu primeiro gol com a camisa do Vasco foi o atacante Daniel Amorim. Em uma rápida declaração após a partida, ele comemorou bastante esse feito em poder ajudar o Vasco nessa vitória por 2-1 sobre o Brasil de Pelotas. Feliz demais, cara. Deus é maravilhoso, Deus capacita a gente e a gente trabalha para isso, para poder vir e conquistar os objetivos que a gente está procurando, e agora continuar trabalhando, que foi só um passo que a gente deu. Daniel Amorim é um jogador de poucas palavras, mas o técnico Marcelo Cabo confia muito nesse jogador e fala agora nesse Boletim AV especial de domingo a importância que ele vai ter para o Vasco no restante da temporada. Eu me lembro quando a gente foi contratar o Daniel Amorim, eu em reunião com o Alexandre Pássaro, e ele falou que ele seria muito importante pelo seu tamanho, pela sua imposição física, que geralmente ele dentro da área ele puxa 2 marcações e o Cano geralmente tem espaço para poder explorar essa entrada na área quando a gente lateralizasse o jogo. E foi justamente essa leitura. Quando ele puxou, 2, 3 jogadores entraram com ele e o Morato entrou por trás e fez o gol da vitória. Quando a gente contratou o Daniel Amorim, eu trabalhei com o Daniel Amorim em 2013, trabalhei agora no CRB. O Daniel Amorim, ele fez o primeiro gol e a jogada do segundo gol, ele inicia do lado direito, onde ele segura a bola, gira, faz o facão por dentro com ela e inverte o lado. Então, o Daniel, ele é um jogador que ele é um jogador de área pela sua altura, pela sua imposição física, mas é um jogador que também tem a característica de sair da área e também fazer a bola. E é um jogador de 1,91 m que tem uma boa velocidade. Então é um jogador que a gente escolheu dentro do mercado, aquelas oportunidades de mercado que a gente sabia que precisava uma característica dessa para a gente usar como a gente usou hoje. 20 do segundo tempo, 1-0 ao adversário, com a linha muito baixa, e a gente precisava de um jogador dessa característica que a gente não tinha no elenco. Daniel, um jovem jogador que chegou, está trabalhando bastante, está sabendo a oportunidade e a característica que ele tem para a equipe, e a gente sabe que a gente vai precisar muito dele dentro da temporada, e ele vai nos ajudar. E agora o Vasco tem 2 partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro essa semana jogando em São Januário. Na quarta-feira, às 7 da noite, o time recebe o Avaí, campeão catarinense dessa temporada. Já no sábado, vai ser a vez de enfrentar o CRB de Alagoas. E olha, se o Vasco vencer, por exemplo, essas 2 partidas, dá um salto muito grande na tabela e alivia de vez a pressão que está em cima da comissão técnica, jogadores e até da diretoria. Alô, turma, tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido sem seguro porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altiman Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais.
preços: R$ 129,90 a mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. E ontem também tivemos muitos jogos das categorias de base do Vasco. O time sub-17, por exemplo, jogou 2 partidas. Pelo Campeonato Brasileiro da categoria, no Nivaldo Pereira, o time venceu o Sport de Recife por 1-0, com esse golaço que você está vendo aí na tela, marcado pelo atacante Eric Marcos, e subiu para a 4ª colocação no seu grupo. Já pela Copa Rio, o time ficou apenas no empate em 1-1 com o Bangu. No time sub-15, pela mesma Copa Rio, o time venceu o próprio Bangu por 1-0. E o time sub-20 do Vasco, jogando pela Taça Guanabara, também no Nivaldo Pereira, empatou em 0-0 no clássico com o Fluminense. E para fechar esse boletim AV especial, vou trazer aqui para você ficar ligado a minha pergunta e a resposta do técnico Marcelo Cabo na coletiva de imprensa. E eu peço que você fique ligado e ligada nessa resposta que ele vai dar sobre a possibilidade do Vasco trazer reforços, principalmente para o sistema defensivo. Confere só. Marcelo, essa questão da defesa, mais um jogo que o time não consegue sair sem sofrer gol. O que está faltando, Marcelo? Você acha que é falta de treinamento? Ou você está satisfeito com os zagueiros que o Vasco tem hoje? Precisa de algum reforço para essa posição? E outra, a vitória eu sei que foi muito importante, já que é um jogo fora de casa, mas será sempre assim o Vasco na Série B? Ou a gente vai conseguir ver esse Vasco jogando bem e convencendo o torcedor? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Emerson. Se a gente for analisar os 2 gols do Operário, mais o gol que a gente tomou hoje, foi um encaixe de marcação-pressão do adversário que a gente não conseguiu tirar a bola da pressão rápida. Então, assim, claro que me incomoda muito tomar gol em todos os jogos, mas teve muita dificuldade no primeiro tempo, sim, o sistema defensivo, mas no segundo tempo, jogando linha alta, eles fizeram boas coberturas, travaram bons duelos com a transição do Brasil de Pelotas e a gente teve uma melhora defensiva no segundo tempo. Claro que eu sempre analiso, todo o contexto do jogo e se houver alguma necessidade a gente vai fazer mudança, mas ter calma nesse momento. A gente acaba de vir de uma vitória muito importante e a partir de amanhã eu vou analisar tudo o que ocorreu nesse jogo para que a gente tome as providências para o próximo jogo. Emerson, meu querido, Série B é mais ou menos isso que você viu hoje, né? A gente pega um time bem encaixado com a marcação-pressão, um time que joga dentro de casa, tem muita imposição física, marca muito forte, tem uma bala aérea muito forte, e a gente demorou, né, a adaptar o jogo, a entender a circunstância do jogo, mas eu creio que o Vasco fez um grande segundo tempo. Eu acho que os jogadores entenderam o que precisava no segundo tempo e a gente acaba virando um jogo que eu acho muito difícil qualquer equipe aqui dentro do Bento de Freitas virar um jogo como o Vasco virou hoje. O Vasco virou o jogo organizado, o Vasco virou o jogo fazendo aquilo que eu pedi no intervalo, né? E a gente acaba levando uma vitória muito importante. Emerson, eu vou trabalhar muito para que não seja sempre assim, para que a gente tenha vitórias e geralmente o controle do jogo, que é uma característica do Vasco. Mas a circunstância do jogo hoje foi muito mais competitiva do que qualquer plasticidade do jogo. Mas vamos continuar construindo o Vasco, trabalhando bastante para que a gente agora, depois dessa vitória, que eu acredito que seja um divisor de águas dentro da competição, e a gente emplaque agora as vitórias que o Vasco precisa para estar na parte alta da tabela. Pois é, torcedor, a gente sabe que hoje o Vasco está muito fechado em relação a esse tipo de informação envolvendo negociações de jogadores. A gente respeita e entende, só que o nosso trabalho é sempre buscar a informação para você que está aí do outro lado. E às vezes, nesse tipo de resposta, pode surgir aí um detalhe, uma notícia. Nesse momento, a informação que a gente sabe é que o Vasco não tem o elenco fechado para o restante da temporada. Pode sim vir possibilidades pontuais de reforços até o final do período de contratações, que é setembro desse ano. E aí eu pergunto a você, será que você acredita que o Vasco vai sim trazer outros jogadores para reforçar o elenco na disputa da Série B? E se trouxer jogadores, quais seriam as posições mais carentes? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo que a gente troca uma ideia.
Beleza, galera, esse foi o Boletim AV especial de domingo com muitas informações, tudo para você ligado aí do outro lado. Então eu peço para você dar o like nesse vídeo, é muito importante, se inscreva no canal e, claro, compartilhe esse vídeo. É só copiar o link e colar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, faça a galera chegar para ver o Atenção Vascaínos. A gente está crescendo demais e a gente faz um jornalismo esportivo com credibilidade em respeito a você que está aí do outro lado. E aí eu peço para você também seguir a gente nas redes sociais, @avascaínos. A Jéssica Duarte faz um trabalho espetacular no nosso Facebook, Instagram e também no Twitter. E mais uma vez eu peço para você ser membro do canal e, claro, também sempre estar ligado aqui no canal Atenção Vascaínos, porque o trabalho aqui é sério, com certeza com muita responsabilidade para você que está aí do outro lado. Grande abraço, ótimo restante de domingo. Hoje à tarde vai ter outro vídeo. A gente não sabe se vai ser uma live ou um boletim AV, mas com certeza trazendo muitos detalhes para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, ótimo domingo. Eu volto amanhã no Bom Dia Gigante, com certeza com muitas informações. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu. Fui!